Bom dia, irmãos. É uma felicidade poder estar aqui com os irmãos e nessa condição de trazer a palavra, o meditar sobre a palavra, é outra felicidade. Então são duas, pelo menos. Eu agradeço ao pastor, à igreja por essa oportunidade. É um treinamento que a gente está fazendo. A arte de pregar, ela é sublime, porque a gente vai falar geralmente das coisas de Deus, da palavra de Deus, e só por isso ela já é sublime. Impõe uma responsabilidade, impõe deveres, impõe trabalho, e se tudo isso para tudo isso não for dado oportunidades como essa, a gente não pratica. E a gente fica assim com dificuldade nesse aprendizado, obviamente. Então eu agradeço muito ao pastor Paulo e à igreja por permitir esse treinamento para a gente. Nós estamos, como o pastor disse, numa série sobre Colossenses. Isso é uma coisa muito interessante também, é uma prática que eu comecei a viver recentemente, de ver séries de pregação sobre um livro. A gente viveu aqui Eclesiastes, né? Com todas as implicações do nosso amigo Salomão e tudo o que acontece debaixo do sol. E pudemos ter muito, muito aprendizado com aquele estudo. Agora, Colossenses, que é uma carta relativamente pequena, comparada principalmente ao livro de Eclesiastes. Ela tem 4 capítulos. Os irmãos já devem ter lido umas 3 ou 4 vezes desse tempo que começou as pregações, porque é interessante você ter essa condição de você sabe que vai ser falado sobre tal assunto. Então você já pode se adiantar, estudar, ler, o que você tiver ao seu alcance quanto ao que vai ser pregado. Mas para que se já vai ser pregado? Porque você vai preparando o seu coração, você vai se inteirando mais daquilo que é a palavra de Deus, e quando o pregador chega aqui, ele talvez melhore um pouco, talvez te ajude, e se ele cometer algum deslize, você vai estar atento. Você vai estar tal qual os bereanos, que são citados lá em Atos, prontos para ouvir com tal diligência que percebe assim, opa, escorregou ali. Aquilo não foi tão preciso, aquilo não está na Bíblia. É obrigação nossa como igreja estar atentos a isso. E isso está dentro do que a gente vai falar dessa carta de Colossenses. Então, para iniciar sobre esse tema de hoje, a gente precisa fazer aquele retorno para lembrar um pouco. Nós já ouvimos aqui 2 sermões, o pastor Paulo, o Márcio, falando sobre o começo da carta, dos versículos de 1 a 8. E nós aprendemos algumas coisas aqui. Eu vou falar algumas que eu já lembro assim de pronto, mas eu acredito que vocês que estão ávidos e anotando as coisas, estão? A Sofia está. Então, cabe a nós estar sempre atentos, porque essa recapitulação que eu faço, ela é bem breve. Mas vocês lembram que foi pregado. Nós ouvimos que quem escreveu a carta foi Paulo. Isso não é pouca coisa. Se você fizer um exercício assim, busca lá em Atos, vai ver quem é Paulo, você vai ter uma bagagem de quem era essa pessoa que está escrevendo. Era aquele que viu a morte de Estevão, consentiu com a morte de Estevão, porque ele era profissional nisso, ele perseguia cristãos e sem dó acabava com eles. Mas esse foi convertido, esse encontrou Jesus e foi transformado. E aí ele se torna, com toda a bagagem que ele já tinha culturalmente, porque ele não era pouca coisa, ele era... Vai chamar ele de fariseu, você não poderia chamar ele de fariseu xingando, não, porque ele era bom nisso. Seja lá o que for ser fariseu, ele era bom. Mas fariseu era um religioso daquele que zelava. Fariseu, eles tiveram muita importância no povo judeu, porque em certo momento da história, eles preservaram as doutrinas, as leis, os ensinos de Deus.
E Paulo era zeloso nisso. E com esse zelo que ele tinha, ele é convertido e é aproveitado isso, porque esse zelo se transforma em todo o cuidado que ele tem com o que agora é a igreja de Cristo. Agora, no tempo dele, quando ele escreve para os Colossenses, é a igreja de Cristo. Então, nós ouvimos que foi Paulo que escreveu. Nós ouvimos também que a razão de ele escrever é porque já rondavam heresias espalhadas no meio. Parece um pouco o nosso tempo? Acho que parece muito. Quando que a gente está exposto a heresias? Dependendo do movimento que você faz na vida, todo dia. Ou talvez muitas horas por dia. E eu quero provocá-los a... E eu com isso? E eu com as heresias? Eu quero que vocês pensem nisso. E você com as heresias, como é que está? Então, Paulo, preocupado com essa igreja que era nova, que estava nascendo, ele escreve uma carta. Mas quando a gente vê como que estava aquela igreja, a gente pensa assim, puxa vida, talvez nem precisasse escrever. A igreja, olha o que fala no versículo 6. O evangelho chegou aos Colossenses e está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, entre os colossenses, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Então era uma igreja que estava muito bem já fundamentada, porque essas palavrinhas, ouvir, conhecer, verdade, elas são repetidas nesses versículos que a gente já ouviu pregar nos últimos 2 sermões. Também aprendemos que quem escreveu, ou melhor, quem ensinou aos Colossenses foi... Opa, desculpa, eu não ouvi. Foi Epáfras. Epáfras que Paulo cita como conservo fiel. O Márcio enfatizou isso no domingo passado. Fiel ministro de Cristo. É bom isso, né? Não foi chamado meramente de discípulo, de ministro. Ministro é servo. Ele não foi chamado meramente de um ministro. De ministro já estava bom, já está de bom tamanho. Mas ele foi chamado de fiel ministro. Ele não é um ministro de qualquer jeito, ele é fiel, ministro de Cristo. Essas palavras têm peso. Paulo não fala, até porque a gente está tratando de palavra de Deus. Não trata isso de qualquer jeito, ele não joga palavras assim, sem cuidados. Então a gente precisa prestar atenção. Olha, eu já frisei que nesses versículos de 1 a 8, nós ouvimos nos 2 sermões passados, que palavras como ouvistes, conhecestes, verdade, são repetidas. Mais para frente ainda, a palavra conhecimento também vai ser muito repetida. E tudo isso tem uma razão de ser, porque talvez as heresias que estavam correndo ali no meio tivessem a ver com isso, tivessem oferecendo um tipo de conhecimento. Outra palavrinha importante é sabedoria. Então, tudo isso está permeando Colossenses, a igreja de Colossos. E aí Paulo se preocupa, o que eu devo fazer? Eu disse no começo, talvez não fosse necessário, a igreja está tão bem, por que eu vou escrever para eles? E aí entra uma situação que a gente viveu há pouco tempo, mas a gente já viveu ela estranhamente. Mas vamos considerar assim, você não está doente, você está bem. Você está funcionando bem, está feliz, está dormindo bem, está comendo bem. E você julga que a sua saúde está boa. Mas o que você pode fazer? Aí você tem o tino assim, mas eu preciso me prevenir. Começou a fazer frio e toda vez que faz frio, aí a garganta já me incomoda. Aí se eu vacilo eu fico com febre. Bom, e você vai tomar um cuidado para o seu sistema imunológico ficar mais resistente. Você vai se alimentar melhor, talvez até uma vitamina C vai entrar no seu cardápio para você. E assim você se cuida preventivamente. Eu tenho a impressão que Paulo fez isso olhando para os colossenses. Eles estão já correndo risco, então vamos prevenir. Vamos vaciná-los. E aí ele escreve a carta.
É a vacina para evitar que aquilo que já está chegando, está sondando, talvez já esteja no meio, cause um mal. Vocês estão bem, Colossenses, mas vocês precisam tomar cuidado. E é nessa toada que a gente começa a pensar no texto de hoje. Eu vou fazer uma oração antes da leitura, depois nós leremos o texto, que é Colossenses 1, de 9 a 14. Deus bendito, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Ajuda-nos nessa meditação da Tua palavra. Dá-nos graça, Senhor, para que ela atinja nossos corações e nos mova rumo à Tua vontade, para que sejamos cada dia mais obedientes a Ti, Senhor. Para a Tua glória, nós pedimos em nome de Jesus. Vamos lá, Colossenses 1, de 9 a 14. E eu gostaria de pedir aos irmãos que nessa leitura a gente já fosse prestando atenção nessas palavras. Eu vou tentar enfatizar algumas, vamos ler com calma, para que a gente aproveite já na leitura, a gente aproveite o texto. Verso 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. O pastor começou o culto, ele citou da vida. Aliás, ele faz isso muitas vezes, né? E ele frisa, não é somente vida biológica. Estamos falando de vida. Ou ela é classificada como vida eterna, ou vida abundante. Ela é mais do que esse nosso viver debaixo do sol. Eu estou com essa lembrança, não sei porquê. Debaixo do sol. É Salomão. Esse meu amigo sempre está comigo assim, me incomodando. Mas, brincadeiras à parte, o pastor então citou vida. E falar de evangelho é falar de vida. Falar de Jesus, que afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os colossenses estavam num estágio que a gente pode chamar, eles eram um grupo de convertidos, portanto, era uma igreja, então um grupo de convertidos. A gente não sabe 10, 15, 20, a gente não sabe quantos. E isso não tem a mínima importância. A importância é que ali é chamada igreja. Aquele grupo é chamado de os santos. E isso é que é importante. Ele é chamado de um grupo que conheceu, quando ouviu o evangelho, aceitou e procurou a viver e frutificou. Aquilo não ficou estagnado. Então, por quê? Porque tinha vida. Vida não admite estagnação, a não ser para uns serzinhos que a gente não vê, bactérias. Mas mesmo assim, as bactérias, elas aproveitam da estagnação do outro ser, mas elas estão na ativa. E aí de você se ficar muito tempo parado. Vida prescinde de vida, movimento, um dinamismo. As coisas têm que acontecer quando tem vida. Então, não faz sentido... Nós temos aqui num bercinho o Daniel. Eu acho que ele não foi citado na apresentação, foi? Né? Tem Samuel, tem Sofia, tem André, tem Priscila e tem o Daniel. O meu sogro brincava, acho que a gente já falou com a Laís quando ela era pequenininha, assim do tamanho do Daniel.
Meu sogro colocava a Laís no chão da cozinha, precisamente, com seu sotaque pernambucano, dizia, tá aí, ó, filho de gente é assim, se a gente deixar, morre. O filho de bicho não, o filho do bicho, se a gente, ele nasce, já faz a forcinha e sai andando, mas filho de gente não, é assim, se deixar aí, morre. Filho de gente precisa de cuidados. Ele tem vida, mas ele precisa ser cuidado e amparado. Quando a gente nasce, inclusive, aquilo que Jesus fala para Nicodemos, é preciso nascer de novo. Quando a gente nasce, a gente precisa de cuidados. E esse cuidado vai fazer com que a gente se desenvolva. Esse desenvolvimento vai acontecer e levar a um progresso, a um crescimento. O que eu quero dizer com isso, irmãos, não faz sentido a gente ter uma vida de fé, uma vida que a gente chama de cristã, porque está ancorada, amarrada, firmada em Cristo. Não faz sentido essa vida não apresentar crescimento. De novo, eu quero chamar a atenção. Vocês estão, nós somos igreja, nós estamos aqui ouvindo sermões. E daí? O que isso faz com a gente? A gente não pode ser um ouvinte que ouve, e isso não atinge a gente. Isso não incomoda de alguma forma. Eu tive uma experiência muito... triste, eu posso dizer, que eu frequentei um tempo uma igreja e eu ouvi o pastor pregando num domingo, eu não vou falar mal do pastor, mas já falando, acontecia assim, ele pregava num domingo e eu não acredito que ele fazia de propósito, que era uma má intenção, não, era uma falta de cuidado mesmo, mas ele pregava num domingo, trabalhava bem o tema, expunha e com todo vigor e toda alegria, ele era bom nisso. E num outro domingo, ele falava e citava alguma coisa do domingo anterior, só que o contrário, dizendo outra coisa. E às vezes eu olhava para os irmãos e eu pensava, será que ninguém percebe isso? Olha, a questão nem é o pastor aqui que eu estou citando, é mais assim, a gente que está ouvindo. Como a gente está ouvindo? Será que a gente está discernindo? A gente está aprendendo com o que é falado? A gente, no mínimo, está prestando atenção mesmo no que é falado? Porque senão essa religiosidade da gente, ela não faz a gente crescer. A gente ouve não ouvindo. A gente ouve com o coração impermeável. Isso não penetra. Isso não funciona na vida cristã. Isso não produz crescimento. Paulo, voltando ao texto, eu divaguei um pouco, me perdoem, mas voltando ao texto, Paulo está preocupado com esses irmãos, para que no viver deles haja crescimento que já foi notado, tem crescimento. Cuidado para que esse crescimento permaneça, que continue frutificando. Mas chegarão elementos novos tentando mudar esses ensinos que vocês já tiveram, fundamentados na verdade, então vocês precisam estar atentos. E aí Paulo tem uma certa reação. Desde o dia que soubemos disso, ou seja, que vocês estão indo bem, que vocês foram bem ensinados por Epáfras, desde desse dia, nós também não cessamos de orar por vós. E aqui eu quero fazer o primeiro destaquezinho desse texto. Samuel que está anotando pode pôr o primeiro destaque. Paulo, assim que soube, passou a orar pelos colossenses. Eu me lembrei assim, eu queria fazer uma pergunta para você, você não precisa responder, mas pense assim, você conhece alguém assim? Que quando você ouve outro falar de alguma outra pessoa ou de uma igreja, você começa, essa pessoa te chama, vamos orar por eles? Você conhece alguém que te chama para orar quando você fala de alguém? Eu conheço e confesso, como eu não sou desses,
Eu não tenho essa prática de a pessoa vem falar de alguém e eu já vamos chamar para orar. Quando a pessoa me chama para orar, aquilo me dá opa, que é isso? Que novidade é essa? Mas isso é uma coisa maravilhosa, porque a pessoa está fazendo, inclusive como Paulo está fazendo aqui com os colossenses. Desde que soube que vocês estão nessa condição, eu passei a orar por vocês. Então esse é o primeiro destaque do texto que eu quero apontar, para que a gente aprenda isso. Como a gente ouve sobre os outros? Quando a gente ouve sobre outros, vamos nos pôr a orar por eles, para que fiquem bem diante de Deus. E essa oração de Paulo, ela não é também qualquer oração. O texto diz assim: nós também não cessamos de orar. Não era qualquer oração, não era uma oração pontual, não era só aquela oraçãozinha básica para dizer, cumpri a minha tabela, deixa eu ticar, está orado. Não era isso. Não cessamos de orar, ou seja, ele começou a orar regularmente por aquela igreja. Nós ouvimos aqui, não foi nenhuma igreja que ele plantou. Ele recebeu informação da igreja de alguém de confiança e já se pôs a orar. E orar regularmente sobre aquela igreja. Está aí já um primeiro ensino que a gente precisa tomar para a vida da gente. Um primeiro modelo que a gente precisa copiar e aplicar na vida da gente. Orar por aqueles de igual fé e que estão fundamentados na verdade para que eles cresçam mais e mais diante de Deus. A oração de Paulo tem também outra curiosidade, porque ele diz, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios de pleno conhecimento da sua vontade. Os autores que a gente está consultando para ter mais fundamentação para o que a gente prega aqui, eu não vou ter, os nomes assim vai ser um problema. Um chama G.K. Beale, o outro chama Douglas Moo. Eles apresentam um detalhezinho sobre essa questão. Paulo poderia simplesmente dizer, eu estou orando por vocês, mas ele disse, eu estou orando e pedindo. Isso é uma figura de retórica que eu aprendi agora nessa pesquisa, essa coisa que ele não precisava dizer que estava pedindo, mas isso ele diz como um reforço para a gente entender da oração que ele está fazendo. É uma oração e é um pedido específico para que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. De novo, conhecimento da vontade, entendimento. Ele insiste nisso. E não é à toa. Porque as heresias que vêm vão entrar nessa área. E é nessa área que a gente precisa estar com salvaguardas. É nessa hora que a gente precisa estar se protegendo. Como a gente tem estado? A gente nasceu de novo e a gente tem crescido? É uma pergunta que a gente precisa fazer com insistência. E queira Deus que as respostas sejam as melhores. E que sejam respostas com reações. Buscando mudar o quadro se ele não for muito bom. E Paulo prossegue. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Esse é o segundo destaque, Samuel. Viver de maneira digna do Senhor. Eles foram convertidos, eles aceitaram o evangelho da verdade, da fé em Cristo, e eles precisavam viver de modo digno do Senhor. Paulo facilita a nossa vida, porque ele não deixa a gente assim pensando o que será isso. Esse tema de viver de modo digno, de andar, é muito recorrente nas Escrituras, nas cartas de Paulo, mas nas Escrituras todas. Se você abre lá em Salmo 119:1, vai falar, bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então é uma coisa da cultura toda dos hebreus, dos judeus, e que Paulo vem reforçar isso. Agora com o foco em Cristo. Vocês têm uma nova vida. E vocês precisam corresponder a isso, vivendo de modo digno do Senhor. Em outro texto ele vai dizer, andando prudentemente.
ou ainda andando no Espírito. São termos que vão dizer dessa ligação com Deus que muda o nosso comportamento. Esse comportamento, e no decorrer da carta mesmo aos Colossenses, esse tema vai ser ainda trabalhado mais vezes. Ele é o tema do nosso sermão de hoje, é o tema da nossa meditação, e Paulo facilita a nossa vida desmembrando isso, porque ele vai dizendo, como? Vai que você pergunta, né? Viver de maneira digna. Mas como, Paulo? Como assim? Aí ele fala, agradando-lhe em tudo. Verso 10. Frutificando em toda a boa obra. Vocês lembram esses textos que foram citados de Efésios, pela graça sois salvos, também vai desembocar em viver para as boas obras, as que elas foram feitas para que vivêssemos dela. Não são pelas obras que a gente não é pelas obras que a gente é salvo. Tá difícil aqui o trava-língua que eu criei. Não é pelas obras que a gente é salvo, mas a gente é salvo para viver nas boas obras. Então tem que ser decorrência. Você não diz que é convertido e você tinha uma prática de mentir e continua mentindo. Você tinha uma prática de dar calote e continua dando calote. Não tem que ter mudança. E essas mudanças são para as boas obras, para praticar aquilo que é bom. Mas aquilo que é bom também não é de qualquer conceito, de qualquer outro que diga a não ser da palavra de Deus. Então, o conhecimento da vontade de Deus vai ter que gerar isso em você, ou você não está convertido, ou você está muito estranho, ou você está uma criança que nasceu e não quer crescer. Está estranho. Não é possível a gente se conformar com isso. A gente olhar para uma prática da nossa vida que a gente sabe que é recriminada pelas Escrituras e pela vontade de Deus e a gente continua nela. Mas a carne é fraca. Tá bom. É por isso que você precisa ficar recorrendo à vontade de Deus. Porque a carne é fraca. E você precisa vencer aquilo que já é chamado a tendência da carne. Então ele diz, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. De novo, conhecimento. Mas que coisa implicante. Você é chamado sempre para ter conhecimento. E tem gente que acha que o estudo da Bíblia é só para pastores. Ou para o André, que é seminarista. Isso é para todos nós. Em alguma instância, você não precisa ser um doutor no assunto. Mas se você não tiver um apetitezinho que seja para conhecer mais da palavra de Deus, você está com um problema. E é bom refletir seriamente antes que isso te cause mais problemas. Como eu disse, esse cuidado de Paulo com a igreja foi dado para que eles estivessem melhorando o seu sistema imunológico contra as heresias. Se ele deu para isso, esse chamado para o conhecimento de Deus, conhecimento da vontade de Deus, se eles não cuidam disso, o sistema imunológico fica prejudicado. Ou seja, as defesas daquele corpo chamado igreja fica prejudicado. E assim pode adoecer. E ele segue. No verso 11 ele diz, vamos recuperar aqui o texto. Então, verso 10 ele diz, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo vigor, segundo o poder da sua glória. Fortalecidos, gente, fortalecidos já é o efeito da nutrição que se adquire no conhecimento de Deus. Mas não é meramente fortalecido, é fortalecido com todo vigor. Você vai ficar forte. Segundo o poder da sua glória. As heresias que queriam invadir traziam sempre uma promessa de conhecimento, de sabedoria, de coisas ocultas que iam ser adquiridas e também de poder. E Paulo combate essas coisas apontando para o poder da sua glória, o poder que se encontra na glória de Deus, para que, com alegria, tenhais toda perseverança e paciência. E aí eu quero enfatizar o terceiro destaque dessa
desse sermão. Tenhais toda a perseverança e paciência, dando graças ao Pai, que vos capacitou para participar da herança dos santos. E isso é outra ênfase que o pastor Paulo tem sempre apontado aqui, para a gente lembrar que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, isso vem de Deus. Paulo vai dizer para os Colossenses, dando graças ao Pai, que vos capacitou para participar da herança dos santos na luz. Toda a capacitação que a gente venha a ter, vem dele. E é nele que a gente tem que se fundamentar para exercitar cada dom que ele nos dá. De novo, é um chamado para um movimento, para uma ação, para não estagnação, não ficar parado diante do conhecimento que a gente tem da palavra de Deus e da sua vontade. É um chamado para exercitar e participar da herança dos santos, que ele já nos capacitou, dos santos na luz. E luz, como segue o versículo seguinte, porque ele nos tirou das trevas. Luz é o contrário de trevas. Trevas era o que a heresia trazia, mesmo chamando aquelas trevas de luz. E Paulo diz, a luz a gente tem em Deus. E ele nos transportou dessa região das trevas para a luz, para o reino de seu Filho amado. Eis Jesus em cena. E de novo, nós não fazemos por onde merecer isso. Mas ele nos apresenta essa graça. E a gente não pode ficar sempre achando, aquele momento que eu cito do ouvido, que a gente tem que ouvir, aprender, porque quando a gente faz isso, a gente está valorizando esse conhecimento que Deus nos dá. Essa busca pelo conhecimento tem que provocar, conhecimento da vontade de Deus, tem que provocar na gente um crescimento. Isso é estar na luz, porque o contrário disso é estar nas trevas. E ele declara no último versículo, no 13 ele diz, ele nos tirou do domínio das trevas, do domínio do pecado, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no verso 14, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Paulo está confrontando aquilo que um paganismo trazia como trevas e mostrando que perdão de pecados a gente só alcança em Cristo. É o sacrifício dele que nos dá essa garantia. E é nele que a gente tem que estar firmado para encontrar a segurança, a paz e tudo que ele nos dá como favor. E aquele favor que a gente não merece mesmo. É isso que a gente chama de graça. E quando a gente não cuida bem disso, quando a gente não usa bem esse conhecimento que Deus dá, a gente está ofendendo a graça que Ele nos dá. Eu queria voltar aqui, pensar provocar os irmãos mais, como uma aplicação de tudo isso que a gente vê na carta de Paulo aos Colossenses, perguntando assim, considerando assim, a gente vê Paulo com cuidado com os Colossenses. Aquela igreja que estava relativamente bem, mas precisou ouvir alguma coisa. E como a gente está no meio do caminho, a gente ainda vai ouvir mais sobre essas coisas, porque a carta continua. A gente não acabou nem o primeiro capítulo. Ainda virão outras coisas reforçando isso. Mas a gente olha os ensinos de Paulo, e como isso nos afeta? Porque a gente precisa olhar para o texto bíblico, entender o que ele está sendo ensinado ali, o que está sendo dito, depois entender que ali tinha um princípio teológico, um ensino sendo feito, e aí a gente faz outra aplicação disso para nós. Como é que isso aí tem a ver comigo? A gente não pode fazer direto essa leitura no texto e pensar e já tentar aplicar com a gente, porque a gente pode cometer algum erro de interpretação. Então, esse cuidado a gente está fazendo de olhar para o texto e ver
Paulo estava ensinando tal e tal coisa para os colossenses. E para nós agora, depois que a gente entende o que ele disse para os colossenses, a gente faz pergunta para nós: o que isso tem a ver com a gente? Igreja Consumado, Igreja Batista Consumado. O que os ensinos de Paulo aos colossenses têm a ver com a gente? Aí de novo eu pergunto: nós temos risco de ter algum ensino, alguma heresia, algum ensino errado correndo no nosso meio? Eu ouvi um monte de verdade, nós temos. Eu ouvi, talvez eu quisesse ouvir, mas eu ouvi. Nós temos risco todo dia. Como? Se você acessa alguma rede social, se você ouve algum pastor por aí. É claro que tem muitos pastores por aí, nas mídias sociais, falando coisas boas, falando coisas sérias e bem fundamentados na Bíblia. Mas tem muitos outros falando muita abobrinha. A abobrinha ainda é bom, né? Pode ser, que a gente gosta bem temperadinho. Falando coisas ruins, coisas negativas, difamando o nome de Deus pelas palavras que pronunciam, dizendo estar falando da Bíblia. Aí eu pergunto, Igreja Batista Consumado, quando você escuta esse pastor, esse que está falando mentira, você consegue perceber que é mentira? Ou você fala, mas é um pastor, certamente o que ele está falando é bom e é verdadeiro. Se você pensa assim, que porque é um pastor está falando uma coisa verdadeira, porque está com a Bíblia aberta, porque está dizendo Jesus, Deus, Espírito Santo, palavras que você reconhece como boas, e você não percebe que ele está mentindo, falando coisas erradas sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, então você está numa condição perigosa. E você precisa despertar. Você está num estágio que não devia estar. Pelo menos assim, vamos pensar cronologicamente. A Igreja Batista Consumado tem 3 anos. É isso, né? 3. Eu sou novinho aqui, eu sou dos caçulas. Eu estou aqui esse ano. Mas eu sei que a maioria aqui tem uma vivência de fé além disso. Vocês estão na fé há mais tempo. Quem tem aqui menos de 5 anos de convertido? Uma pessoa. 2 pessoas. Menos de 5 anos. Quem tem menos de 10 anos? Não vale, essa pergunta está errada. Quem tem mais ou menos 10 anos de convertido? Quem está há mais de 10 anos na igreja, na fé? Ufa, acho que eu acertei a pergunta. A maioria de nós está há mais de 10 anos. Quem está há mais de 20? Mais de 30? Mais de 40? Mais de 50? Nós temos um time bom em termos de cronologia, de tempo de vivência de fé. E eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu muita coisa que falou, não está certo isso. E talvez até estão hoje na Consumado por causa disso, de ter ouvido coisas que não estavam certas na vivência de igreja. Isso por quê? Porque é muito fácil nesse meio que a gente vive chamado religioso, as mentiras, os enganos serem bem aceitos. É muito fácil. E é fácil por culpa da gente que ouve errado, ou não ouve bem, não ouve... Existe uma expressão que é legalzinha, que é assim, não ouve ativamente. Não ouve prestando atenção no que está ouvindo e examinando. Não ouve como um bereano do livro de Atos. Eu lembro de uma canção lá da década de 70, gravada pelos Vencedores por Cristo, que dizia assim, muito embora, eu não vou cantar que nem o Márcio fez, porque não dá. Ele fez bonitinho aqui, cantou esse vozeirão todo, mas a música dizia, muito embora um só... não vou fazer isso. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Essa é a primeira estrofe. A música é muito bonita toda.
Eu não sei se alguém não sabe o que é um hippie. Era aquele droga, paz e amor, drogas e rock and roll da década de 60, 70. Mas um filósofo, poeta ou comunista, tem gente que vê Jesus assim. Ele era um ótimo filósofo, apresentava um modo de vida, de pensar. Ele era um poeta, vivia ganhando as multidões com boa... Não tem nem poesia de Jesus, mas a música diz. Então, alguns dizem que ele era comunista. Isso é um erro básico. Eu gosto dessa palavra porque aprendi recentemente, coisa de uns 3 anos atrás. Anacrônico. Você chamar Jesus de comunista, comunismo veio muito depois de Jesus. Então, você pegar um conceito que surge depois e tentar aplicar num conceito bíblico é um anacronismo. Não cabe dizer. Se o comunismo fosse uma coisa boa, talvez ele fosse de Jesus, ele fosse uma coisa cristã. Mas como ele basicamente já cancela Deus, já tira da equação, então ele não pode ser nem chamado de cristão, não pode fazer essa combinação. Mas tem gente que vê Jesus assim, e tem gente que vê Jesus como um profeta superior, a um ser iluminado, um espírito, qualquer coisa de bom aí. E isso não é o Jesus que a Bíblia ensina. Agora, as pessoas por aí podem até fazer essa confusão. Esse por aí que eu estou dizendo é a pessoa que está fora de um grupo chamado igreja. Elas podem até ter direito de errar no conceito, porque elas não estão estudando isso, não estão dominicalmente ouvindo isso. Elas não sabem nem às vezes que nas escrituras elas vão achar informação sobre Jesus para ter um conceito bom sobre ele. E às vezes elas não vão nem encarar a escritura como um ensino válido assim. Bom, então eles têm a culpa deles quanto a isso. A gente não. Nós que somos da igreja não temos direito de não cuidar disso, de não ter uma boa visão de quem é Jesus, porque nós dizemos que somos seguidores dele. Não tem cabimento a gente não identificar quem é Jesus. Paulo fala tudo o que fala para os colossenses para eles terem sempre em mente que é em Deus que se encontra a luz, o conhecimento, a sabedoria. É em Jesus que a gente encontra a redenção pelo sacrifício dele. E não tem cabimento o crente, aquele que nasceu de novo, que se você não nasceu de novo, você não é um regenerado. Então você precisa cuidar disso. Precisa começar com aquela parte, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede em Cristo. Depois disso, aí você inicia a vida cristã e precisa ter um crescimento. Precisa conhecer a vontade de Deus e precisa viver de modo digno do Senhor. Não é como eu quero, não é como o pastor quer, não é como alguém queira, por mais bem intencionado, é como Deus quer, de modo digno do Senhor. É muito sério, nós não podemos estar expostos no mundo de hoje a tanto ensino falso sobre Jesus e a gente nem perceber, a gente identificar, está tudo bem, eles estão falando de Jesus. Não é assim, não está tudo bem. E a gente vai prestar contas com Deus sobre isso. Então precisamos zelar. E a minha oração é que, para que a igreja batista consumado seja assim, uma igreja que identifica os ensinos falsos, mas que também tem esse sentimento de carinho por aqueles que estão falando a verdade e já reconhece que precisa interceder e orar para que esses permaneçam na verdade. É uma igreja que corre atrás do conhecimento da vontade de Deus e se submete a ela para viver o evangelho da verdade que aprendeu nas Escrituras. Uma igreja que discerne esse tempo que a gente vive, confuso e com tantas falsas doutrinas. E às vezes, como já foi dito aqui em outro momento, de gente que está trabalhando contra as Escrituras. E
A gente tem um propósito, foi pregado aqui sobre isso, viver para a glória de Deus, pregando a palavra e discipulando. E aí é uma pergunta para cada um que se considera membro da Batista Consumado. E você com isso? Você tem procurado viver com o propósito que essa igreja que você participa declara? Você tem estado aqui? Você tem ouvido? Você tem vivido? A igreja tem trabalhado. Você tem trabalhado com a igreja? Ou você ainda é daqueles tipos de crentes que fala, eu vou sentar, vou ouvir, e tá bom, cumpri a minha meta da semana, o meu encontro. Olha como a coisa é, irmãos. Quando a gente fala igreja, você pensa o quê? Você pensa esse salão onde você vem? Se pensa, está errado. Você tem que pensar esse grupo que vem se reunir acidentalmente nesse salão, poderia ser em outro canto, mas vem se reunir para adorar a Deus, para ouvir da sua palavra. Esse tipo de coisa, essa percepção, ela tem que ser melhorada, porque a gente está ouvindo muita coisa, e às vezes a gente canta muita coisa que não está dizendo o que devia dizer. E esse discernimento a gente só adquire se aproximando mais da palavra de Deus. Vamos orar.